A ideia é que isso seja um ambiente de troca de experiência, bate-papo mesmo, para que a gente possa contar um pouco do que a gente, como uma empresa de tecnologia voltada para esse mundo de fechamento financeiro e análise de dados, né, a gente encara de más práticas dentro das empresas que a gente atende e também demonstrar boas práticas que a gente viu em empresas e ajuda a levar para outros departamentos. Também a gente vai pedir muita colaboração de vocês para comentarem desafios que vocês têm nesse processo, como que a equipe de vocês trabalha, como que é a dinâmica em si do departamento de vocês, para a gente tornar essa troca de experiência mais colaborativa e rica. Hoje, quem vai estar participando com a gente aqui são dois membros aqui da nossa empresa, o Bruno Maruca e o Bruno Costa. Eu já vou pedir para eles se apresentarem para vocês. E aí, sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, pergunta ou quiserem até colaborar, participar aí da discussão, por favor, eu peço que vocês usem ali o chat para enviar as questões ou o próprio botão de enviar perguntas ali do Zoom, tá? Ali na barra inferior vocês conseguem, ou superior, dependendo do computador, vocês conseguem enviar perguntas, comentários, etc., para participar dessa conversa, e eu vou mediando essa conversa junto com o Bruno Maruca e o Bruno Costa, para passar essas perguntas para eles poderem responder para vocês. Pedir aí para os nossos apresentadores de hoje, por favor, compartilharem as câmeras, a gente poder começar a apresentação, abrir o microfone, a gente se apresentar e fazer uma breve introdução também sobre a Datos, tá? Então, a Datos é uma plataforma especializada em soluções para gestão de fechamento financeiro e reconciliação de dados de qualquer natureza. Naturalmente, no fechamento financeiro, um dos desafios mais constantes que a gente encara nas empresas é como lidar com o ciclo de fechamento contábil e a reconciliação contábil especificamente, como lidar com aquele emaranhado de arquivos, sistemas, informações dispersas. E hoje a plataforma é utilizada por mais de 150 empresas, a gente processa mais de 300 milhões de registros, linhas aí, se vocês pensarem em um arquivo de Excel, a gente está falando de 300 milhões de linhas de Excel que passam nas nossas mãos para a gente conciliar e avaliar se elas apresentam algum tipo de inconsistência, além da gente já ter implantado a solução e automatizado mais de 400 processos nas empresas que a gente atende, seja setor financeiro, bancos, corretoras, indústrias, serviços. Hoje o leque de aplicações da plataforma é bastante amplo e a gente está aqui para apresentar um pouco dessas boas práticas do processo de reconciliação contábil para vocês e também aprender ainda mais com vocês no dia a dia, que estão ali lidando com o desafio do fechamento financeiro. Então, conforme eu disse, hoje quem vai participar apresentando essas boas práticas para vocês e comentar um pouquinho do desafio o Bruno Maruca e o Bruno Costa. A agenda que a gente preparou para vocês, alinhada ali com os apresentadores, entrar um pouquinho no assunto do que é a reconciliação contábil, que momento que ela acontece nas empresas, ou até em que momento ela deveria acontecer nas empresas, que não necessariamente já é a prática atual, né? O que a gente quer levar de boa prática para vocês é uma ideia de repensar um pouco como que os processos internos são estabelecidos, também quais são os principais desafios do mercado que a gente nota nas empresas, onde está o trabalho, onde está o obstáculo de conseguir tornar esse processo mais efetivo, por que ele é tão custoso, e aí, por fim, quais são essas boas práticas que a gente gostaria de compartilhar e falar um pouco do impacto da transformação digital dentro da contabilidade, trazer um pouco até da visão de fora, Estados Unidos e Europa, principalmente, como que esse movimento está acontecendo lá e como que vocês podem trazer esse movimento para o Brasil também. E no final a gente deixa super aberto para esse bate-papo também com os palestrantes, tá? Sempre lembrando que ao longo do evento a gente também vai ler as perguntas de vocês, trazer aqui para o Bruno Maruca e o Bruno Costa, e garantir que a gente já vá tirando o máximo de dúvidas de vocês para não guardar só lá para o final, né? Então, conforme vocês forem vendo a apresentação, também discutindo com o pessoal, a gente vai acelerar os assuntos e a ideia é que isso seja o máximo um bate-papo possível, tá? Eu também tenho uma série de perguntas aí para o Maruca e o Costa, e bom, Maruca, Costa, deixo a apresentação então aí na mão de vocês, por favor, se apresentem para o pessoal, contando um pouquinho quem são vocês, onde vocês atuam, qual que é também o background de vocês, empresas que vocês passaram, formação para a gente conhecer vocês. Tá legal. Primeiro, boa tarde ou boa noite a todos. Obrigado, Luiz, obrigado por toda essa introdução. Colocar para todo mundo aí um pouquinho do assunto que a gente vai conversar aqui nesse webinar. Eu sou Bruno Maruca, eu sou formado em Ciências Contábeis pelo Mackenzie, pós-graduado em Empreendedorismo e Gestão de Negócios pela Sampo.
tá? Tenho aí já alguns anos de experiência envolvendo departamentos aí contábil, fiscal, financeiro, sempre muito voltado aí para a área de consultoria, auditoria, né, pontos aí de empreendedorismo, e agora também muito voltado para a área comercial. Hoje eu sou head aqui na área comercial da Datos, tá? É uma área comercial um pouquinho diferente, né? A gente não tem tanto aquela pegada de em cima só vendas, a gente trabalha mais de uma forma consultiva junto dos nossos clientes, é mais o entendimento de cenários, de necessidades que os clientes têm e como a gente pode ajudar isso no dia a dia, né? Mais um trabalho consultivo lado a lado do que realmente um departamento comercial de fato, né? Então, por isso que eu acho que é muito legal esse encaixe de background contábil, fiscal e financeiro junto desse ponto de vendas que a gente trabalha aqui na Datos, fazendo sempre um link com o meu parceiro aqui, o Bruno Costa, que vem para logo num passo seguinte ao meu, nesse ponto consultivo com os clientes, tá? Agora passando para você, Costa, fica à vontade. Obrigado, Maruca. Obrigado, Luiz. Primeiramente, boa noite a todos. Bom, eu sou o Bruno Costa, como já mencionaram anteriormente. Eu sou formado também em Ciências Contábeis, bacharelado em Ciências Contábeis. Fiz também uma pós-graduação, sou formado em Normas Internacionais de Contabilidade, IFRS e USGAP, pela FECAP. Tenho, em média, de 11 anos de experiência entre a área contábil e fiscal, trabalhando nas duas áreas. Então, eu já passei por empresas de diversos segmentos, distribuição, importação, enfim, vários ramos. Hoje, dentro da Datos, o papel principal meu é o negócio, né? Então, seria mesmo a parte contábil, fiscal, entre outros mapeamentos. Então, mapear o processo junto com o cliente, verificar, fazer uma consultoria junto com ele para verificar se está tudo correto, os procedimentos, para a gente poder estar aplicando as informações e regras dentro da nossa plataforma. Então, toda a parte de mapeamento, validação e apoio no final da homologação do processo, nosso departamento de negócios atua dentro da Datos. Acho que é isso. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Então, acho que para a gente iniciar, reforçar ali para o pessoal que está chegando agora, por favor, coloque o nome de vocês, a empresa e a cidade onde vocês estão falando, para a gente se conhecer no chat. Fiquem à vontade para enviar perguntas. E Maruca e Costa, então, vamos lá. O que é a reconciliação contábil, né? Conta para a gente o que é isso, porque acho que não é só bater saldo das contas e falar que está tudo em ordem, né? Fiz o fechamento e acabou. Conta para a gente o que é isso e para que serve isso, no fim das contas. Exatamente, Luiz. Como você mencionou, a reconciliação contábil não é só fazer o batimento das contas e tá tudo certo, né? Tanto é que são períodos um pouco diferentes, né? Na contabilidade, a gente separa isso até em duas fases, entre conciliação contábil e reconciliação contábil. A conciliação, ela ocorre naquele período curto, né? Que a gente precisa entregar as demonstrações, entregar o número, fechar, consolidar todas aquelas informações para poder enviar para os stakeholders, investidores, para tomada de decisão, e nem sempre essa conciliação ela condiz com a realidade, né? Por isso que aí entra o papel importante da reconciliação contábil, que é o que realmente, de fato, checar essas informações, verificar se elas condizem, se elas estão coerentes com a realidade, e, se possível, fazer algum ajuste dentro do período, se for encontrada em tempo hábil, né? Que às vezes nem sempre ela é encontrada em tempo hábil, então isso não pode ocorrer fora de outro período, até impactando, então, nos números, ou talvez numa tomada de decisão que foi feita anteriormente. Então, acho que a reconciliação ela é um fato importante, porque talvez uma discrepância de um número ela pode interferir aí em alguma decisão de investidores, enfim, dos stakeholders, né, das empresas. Então, acho que esse é o foco, né, nosso, falar de reconciliação contábil. E a parte mesmo de conciliação, como eu mencionei um pouquinho antes, ela é feita meio genérica, né? A gente faz o batimento ali dos saldos, mas nem sempre a gente tem o tempo hábil para poder conciliar os números. Por N motivos, por questões de volumetria, às vezes você demora 2, 3 dias para poder estar montando alguma informação, para poder estar checando aqueles números, e o prazo do fechamento, quem trabalha com contabilidade sabe que o prazo é curto.
A gente precisa ali estar encerrando aí em determinado período para poder estar reportando os números. Então, assim, é um ponto bem importante para controle interno, né, também. Ele se torna muito importante porque a veracidade dos números, ela tem realmente um impacto nas demonstrações. Sim, até um ponto importante, queria acrescentar a tudo isso que você colocou, Costa, é muito comum, né, muitos pontos de governança envolvendo todo esse processo, tanto de conciliação como de reconciliação contábil, né, principalmente ali o ponto onde você precisa ter uma gestão, um compliance de todos esses dados, essas informações que estão passando ali durante todo esse processo, e é muito claro que muitos departamentos contábeis sofrem muito com os prazos que isso pode acontecer, mesmo porque a contabilidade vai refletir o que vem de todas as outras áreas correlatas, vai chegar tudo ali, né? Então, o processo de conciliação, ele vai fazer um primeiro passo para a reconciliação depois chegar e realmente entrar nas entranhas de tudo aquilo que é necessário trabalhar, analisar e ajustar dentro de todo esse processo, né? Perfeito, excelente, é isso mesmo. Excelente colocação. Bom, aqui é mais ou menos o ciclo, né, que a gente passa no fechamento contábil. Então, a gente depende das informações que vêm de outros departamentos, de relatórios suportes. Então, entre RH, querendo ou não, a contabilidade ela é o último, né, ela é a última cadeia. Então, a gente precisa de todas as informações de todos os departamentos para poder estar fechando o número e estar demonstrando o número. Então, assim, depois de toda a integração, que nem o Luiz mencionou aí, que vai ser um dos pontos que a gente vai falar bastante aqui. Então, eu preciso dessa integração entre os módulos para garantir aquele número. E como eu mencionei anteriormente, às vezes o prazo é curto, para determinada meta ou até alguma tomada de decisão, que impossibilita esse fato de reconciliação, da veracidade no número que realmente ele necessita, né? E por N motivos, às vezes informações, arquivos grandes, que eu preciso tratar as informações para poder chegar e analisar esses números, eu preciso fazer uma tratativa antes que não tenho tempo hábil para poder estar encerrando ali e estar entregando aquele número realmente reconciliado. Então, assim, é um ponto bem importante, essa questão de reconciliação, para essa veracidade das informações. E, querendo ou não também, ele pode impactar nas demonstrações financeiras, em questões de auditoria. Então, assim, a parte de auditoria, dependendo da materialidade da informação, pode até surgir reabertura de períodos, né, para você estar alterando essas informações perante a reconciliação contábil. Então, essa reconciliação é muito importante. A reconciliação é muito importante, por quê? Porque eu garanto que a informação, como eu mencionei, de outros departamentos, fiscal, folha de pagamento, enfim, todos os outros departamentos que têm integração, vai entregar um número na contabilidade e a reconciliação garante que aquele número condiz com a realidade do momento. Então, cortar rapidinho vocês aí só para fazer uma pergunta. Então, no caso aí, até pelo fluxo que a gente está vendo na tela, o fechamento ele já começa antes do mês, né? É a prática da maior parte das empresas, mas o interessante é a reconciliação, ela está se estendendo até quase ali na terceira semana, né? E ali você já está falando que você já, inclusive, iniciou a análise de demonstrações financeiras, já está elaborando relatório, etc. Então, como na opinião de vocês, sim, isso está certo, isso está errado, tem como a gente fazer isso de forma diferente, isso é prática do mercado? Conta um pouco mais para a gente nesse sentido. Assim, em questão de prática de mercado, tá? Vou até contar um pouquinho do que eu já vivenciei. Aqui nós estamos dizendo assim um mês atípico, que realmente eu vou conseguir fechar na terceira semana. Mas tem casos e até conciliações específicas que você não consegue fazer o fechamento dela na terceira semana. Você depende dessa... Como eu mencionei anteriormente, o volume de dados é tão grande que às vezes acaba atropelando as atividades, ele acaba passando esse período aí de 3 semanas para você fazer a conciliação. E nisso, às vezes, pode gerar um ponto de auditoria, porque a auditoria vai pegar, se tiver alguma diferença, uma discrepância nos números.
Então, assim, seria muito importante que tivesse antecipado essas informações e eu entregar ali, já junto com a análise, poder reportar esse número de acordo com a realidade. Que eu evito grandes problemas, como eu disse, até mesmo uma tomada de decisão, né? Às vezes eu posso tomar uma decisão com base nos números que não condiz com a minha realidade. Então, assim, a reconciliação, ela é muito importante. Antecipar, mas a gente sabe que diante de vários cenários, volumetria de dados, entre outros pontos, isso pode até se estender até mais que essas 3 semanas. Eu acho que até um pouco, vamos colocar aqui entre aspas, vai complicado falar entre certo e errado, né? Porque o mundo ideal, né? O que seria o mundo perfeito é realmente isso, que a gente conseguisse adiantar todo esse processo, né, de conciliação e reconciliação e atendesse durante todo esse período de fechamento. Imagina que lindo seria, né? Lá no 5º dia, todo mundo está fechado, reconciliado, tá a coisa mais linda, mas a contabilidade ela não funciona assim no dia a dia, né? A prática ela traz desafios muito grandes, principalmente aí para um departamento contábil, porque querendo ou não, eles vão receber ali dados e informações que vão vir de diferentes áreas, vem dado do financeiro, dado do RH, fiscal, e assim por diante, vai rodar tudo ali, tudo que veio do operacional, tudo passa na contabilidade. E então, assim, se chega um dado que não está previamente conciliado pela outra área, ou se encontra alguma inconsistência nesse caminho, vira uma bola de neve, as coisas são muito mais complicadas de achar o que está acontecendo e conseguir resolver isso. Né? E aí, entrando no ponto, depois que o pessoal da contabilidade já consegue trabalhar em cima disso, vem a auditoria. E aí a auditoria causa todo aquele fuzuê dentro da contabilidade, é uma correria, né? Muito doida para todo mundo. Eu já fui auditor até, então eu mesmo já causei isso nos clientes que eu atendia. E assim, a auditoria vai lá e acaba apontando coisas, pede documentos comprovantes, e o pessoal tem que sempre ir voltando. Então, assim, o certo ou o errado é um pouco complicado. A gente pode falar, eu acho que assim, no que seria o mais plausível para o cenário de todas essas empresas que estão trabalhando e do departamento contábil delas, né? Até onde eles conseguem chegar dentro desse processo, claro que sempre buscando uma melhoria, uma estruturação para chegar num ponto, falar, olha, a gente terminou o período de fechamento e está tudo redondo, tudo fechado. Muito legal, pessoal. E o que chama atenção aí nesse ponto que vocês estão citando, até pela experiência do COS, que às vezes a reconciliação se estende até o próximo mês, ou pior, né? Pode ser que aconteça, é que se você principalmente trabalha numa empresa de capital aberta ou tem já um nível muito grande de investidores, né, interessados na sua operação financeira, isso se torna um risco, né? Até um problema em alguns cenários aí mais sério que depois precisa ser justificado de alguma forma, né? Por que isso passou, um erro passou. Mas então vamos lá, vocês falaram que tinha algumas más práticas, né? Os principais desafios que as empresas lidam quando elas estão falando de reconciliação. Conta para a gente então o que vocês veem ali, tanto do processo comercial quanto ali do Costa, quando ele já está fazendo essa consultoria junto aos clientes. Qual é o principal desafio? Por que a gente não consegue fazer esse período de reconciliação hoje, com as ferramentas que a gente tem, funcionar dentro do prazo que a gente tem, teria em tese, né, para fazer ele acontecer? Certo. Então vamos lá, os principais desafios. Separado ali em 2 tópicos, vou falar um pouquinho de gestão primeiro, tá? Eu já passei até por momentos assim que teve contas contábeis que às vezes nem estavam sendo conciliadas ou reconciliadas pela falta de destinar a conta ao seu usuário. Então, assim, é muito importante você ter uma organização, distribuir essa atividade, distribuir o que cada um tem que fazer dentro do fluxo, que como é que posso dizer assim, antecipa esses problemas que a gente pode ter aí dentro do fechamento e até mesmo na hora de demonstrar o número, definir certinho as responsabilidades, quem faz, quem não faz. Esses controles, eles são muito importantes e querendo ou não, eles são grandes desafios, né? Porque às vezes passa despercebido e você tá bom, você tem uma conta X lá, ela não tem materialidade e ela acaba ficando lá por conciliar. Então, assim, seria interessante esses pontos, eles terem um gerenciamento em si para evitar exatamente esses problemas
no fluxo até chegar realmente na veracidade dos números, né? Então, um outro ponto importante na parte da gestão é o pouco conhecimento, né, dos procedimentos internos, dos processos internos, das regras de negócio. As regras de negócio, elas interferem bastante no que diz e no resultado de cada análise. Então, às vezes, o pouco conhecimento, como eu mencionei antes, eu faço parte do mapeamento, essa parte, ela literalmente, ela altera o resultado da minha análise final. Então, esse pouco conhecimento que, às vezes, o usuário tem com o processo contábil, acaba causando essa deficiência ali no fechamento, enfim, nos pontos contábeis. Gostaria de mencionar algum ponto, Maruca? Cara, eu acho que nesse ponto, assim, eu gostaria de entrar um pouco no pouco conhecimento dos processos internos, mas saindo um pouquinho da área do pessoal da contabilidade. Eu já me deparei com alguns casos onde outras áreas que estavam participando ali de processos junto com a gente, de projetos junto com a gente, falarem do tipo, mas a gente tem todos os módulos dentro do RP, a gente tira dados do mesmo lugar, como é que a gente não consegue fazer esse trabalho de conciliação? Por que isso gera tantos problemas? Né? Então, eu acho que assim, não somente a falta de integração entre os módulos e o pouco conhecimento do que talvez outras áreas possam ter do que realmente é um processo de conciliação e reconciliação para a contabilidade, tá? Mas também a falta de integração entre as próprias áreas. Né? Que a contabilidade recebe dados e informações de todo mundo, e esse todo mundo não tem noção exatamente do que vai chegar na contabilidade e do que isso vai gerar de trabalho para esse departamento. Né? Então, às vezes, não tem essa noção que eu digo aqui, é o entendimento do dia a dia realmente do que o pessoal da contabilidade passa dentro desse processo. Claro que todas essas outras áreas têm suas validações, suas conciliações e assim por diante, que também têm suas regras de negócio e peculiaridades, e eles passam provavelmente pelos mesmos problemas, né? Mas eu gostaria de colocar esse ponto porque eu acho que ele é bem importante, né? Essa integração tanto entre áreas e módulos que o RP vai fazer é muito importante, porque qualquer lançamento, o lançamento lá do faturamento que vai sair na expedição, até o lançamento do RH na folha de pagamento ou o imposto que vem do livro fiscal, tudo vai passar lá na contabilidade. E tudo isso vai gerar registros de forma diferente na contabilidade. Isso sem contar o que a gente ainda vai abordar mais para frente em questão dos pontos de lançamentos manuais, né, e assim por diante, que aí viram um problema muito maior. E pegando o gancho aí, um pouquinho do gancho que nem você está mencionando de integração, já até aconteceu comigo. Às vezes acontece do sistema não integrar a informação correta, você não conseguir pegar ali em tempo hábil, você só vai pegar essa informação depois quando você vai fazer a reconciliação contábil. Você deixa de demonstrar o número, você não tem um registro contábil. Você tem o fato, mas não tem um registro. Ou seja, ele não apresenta dentro do seu número que você vai demonstrar no seu balanço, enfim, nas suas demonstrações financeiras. Isso, dependendo, pode causar grandes impactos nos resultados, enfim, nas demonstrações financeiras finais. E partindo um pouquinho ali para a análise, o que acontece bastante tem muitos usuários que não tem, vamos dizer assim, não tem um padrão para tirar um relatório. Muitas das vezes a gente faz a mesma conciliação. Então, eu faço a conciliação da empresa 1, o Maruca faz a conciliação da empresa 2. Eu tiro um tipo de relatório com estrutura para fazer essa conciliação e o Maruca está tirando outro relatório com outra estrutura, com outros campos. Isso aí é muito complicado, porque na hora de fazer a consolidação da informação, na hora que você partir aí para tiver que fazer uma exclusão de um imposto, as estruturas, os layouts, eles são diferentes. Isso causa grandes impactos em questão de parametrizações, procedimentos, enfim, no modo geral. Então, assim, tanto em questão de, eu mencionei o relatório, mas até mesmo a análise. Eu posso estar fazendo análise de uma empresa 1, ele faz da empresa 2 a mesma conta, o banco, só que eu uso uma metodologia, ele usa outra. E não faz sentido. Teoricamente, deveria ser um padrão para ambos estar utilizando, que o resultado é o mesmo. O resultado contábil deveria chegar naquele mesmo, independente do banco, em empresas diferentes. Pessoal, eu achei interessante esse ponto que vocês mencionaram, né, de às vezes
esse também é super crítico, né? O pessoal tá trabalhando com relatórios diferentes, mas voltando num ponto que vocês citaram anteriormente, quer dizer, então tem processos que às vezes não tem dono. Então, comentem também um pouquinho para a gente, assim, o que viria a ser uma boa prática, assim, pelo menos, lógico, depois a gente vai entrar no assunto boas práticas, mas só para a gente entender, assim, o que vocês recomendariam para anteceder esse tipo de risco, né? Como que o pessoal que está acompanhando a gente, como que eu, por exemplo, se estivesse ali gerindo meu departamento contábil, poderia me antecipar a esse risco? Eu acho que isso vai muito de cultura também, né? Não é só simplesmente você pegar e falar, olha, o processo a partir de agora tem um dono ou mais de um dono mesmo, porque assim, existe um problema muito grave que, pô, se o Costa saiu de férias, né, ferrou tudo, porque quem vai conseguir entender o processo que ele fez, a planilha que ele construiu, tudo aquilo que ele estava trabalhando é muito difícil para quem está assumindo isso depois. Mas eu acho que isso vem de uma cultura, até nos pontos de gestão, lógico que a gente vai abordar isso um pouquinho mais para frente também, mas é uma estruturação como um todo, né? É uma cultura tanto do departamento contábil de trazer o maior nível de padronização possível para todos esses controles, como também fazer o possível para levar adiante para as outras áreas que vão estar municiando a contabilidade de suportes, né? O mais padronizado possível que esse dado vier vai facilitar muito no momento de trabalhar tanto e fazendo lançamentos manuais, como também fazendo conciliação e reconciliação. Né? Imagine que você tem lá um razão onde você tem lançamentos diferentes, com descrições diferentes, históricos diferentes e arquivos suportes da mesma forma, e aí você tem alguém dentro da contabilidade fazendo um controle para conseguir casar tudo isso de uma forma, e aí a outra pessoa faz de outra forma e de outra forma. Isso daqui vira um emaranhado de planilhas que vira uma loucura. Né? Eu tenho até amigos da faculdade que trabalham em grandes instituições aí que falam que, a gente tem aproximadamente aí 900 planilhas dentro da contabilidade. Isso é uma loucura. Assim, vira um negócio praticamente inviável de trabalhar. Então, eu acho que é um pouquinho tanto de cultura, mas é uma cultura de levar a maior padronização possível na estrutura desse processo. Perfeito, excelente colocação, Maruca. E assim, muitas das vezes, que nem eu mencionei o exemplo, e às vezes eu crio o meu modelo, o modelo Bruno Costa, e ele fica praticamente para mim. Se der uma dor de barriga, querendo ou não, o Maruca vai ter que montar o modelo dele, o layout, ou adaptar o meu, para ele conseguir fazer essa informação, porque senão ele não vai conseguir chegar no número, independente de que ele faça de outra empresa. Então, assim, como você mesmo mencionou, a gente vai comentar um pouquinho mais de boas práticas, mas pensando em padronização dos processos, estruturando, deixando isso de forma bem alinhada, que se dá dor de barriga no Costa ou no Maruca, qualquer um dos dois vai fazer, conseguir chegar naquele resultado, naquela mesma conciliação que, teoricamente, o objetivo dela é o mesmo, a finalidade dela é a mesma. Então, esse seria o foco, aí, o ponto focal para poder estar solucionando. Até faço um convite aí para todo mundo que está assistindo a gente. Imagino que tenham pessoas que tenham alguns desafios até bem diferentes do que a gente colocou aqui. Então, assim, seria até legal se vocês quiserem colocar para a gente alguns desses desafios, falar um pouquinho do que vocês passam nesses sentidos, porque é legal a gente também trocar essa experiência e vocês têm alguma peculiaridade de negócio aí de vocês que com certeza pode afetar nisso e pode também melhorar aqui a nossa conversa. Perfeito. Então, entrando num ponto aqui do porquê que é legal a gente adotar essas boas práticas, né, para reconciliação contábil, que é mais assim um resuminho, né, trazendo um pouco de uma visão que seria uma visão mais futurística, né, o porquê que os líderes financeiros dizem mudar um modelo operacional, fornecer uma visão de futuro, ter relatórios corporativos ou aumentar investimento em tecnologia, mas pô, tudo isso não é simplesmente você pegar e investir numa tecnologia, não adianta nada você pegar e colocar lá uma ferramenta e falar, pronto, meus problemas estão resolvidos, agora todo o meu processo vai funcionar, meus erros vão estar identificados e acabou, vamos seguir adiante. Né? A gente sabe muito bem, até
da experiência que a gente tem aqui dentro da Datus, que é muito mais do que simplesmente municiar de tecnologia. A tecnologia, com certeza, vai ajudar em pontos cruciais de volume de dados, ou então até o que o Costa comentou, daquele lançamento que às vezes o próprio ERP não conseguiu fazer a automação completa do lançamento contábil e algo se perdeu no caminho, né? Vai ajudar a identificar, mas e aí? E o antes e o depois? Né? Como é que a gente pode melhorar todo esse processo? O que as boas práticas vão trazer para dentro de tudo isso? Né? Então, eu queria vou até colocar um exemplo de um caso que um cliente já comentou, por exemplo, levar 10 dias para resolver um problema. Né? Eles tinham um problema do operacional deles, né? A emissão ali de um DARF, onde caso esse DARF saísse errado, demoravam 10 dias para encontrar o problema, porque é quando chega na contabilidade. Né? Então, a automação ajuda a gente a identificar isso agora, antes, em um dia, ajuda. Mas não é só isso, né? É o processo também antes do momento que vai emitir, para identificar e corrigir e já solucionar o problema para que isso não aconteça mais no momento da emissão, né? Lá no começo, né? Não sei se também tem algum ponto de alguma experiência só que você quiser colocar aí, Costa. Eu, pegando um pouquinho aí o seu gancho aí, eu acho que adotar, né, as boas práticas para reconciliação, que nem você mencionou, eu vou mencionar o passo um pouco antes, além da integração, também a tratativa, né, da informação, porque às vezes nem sempre eu tenho campos chaves para poder estar fazendo essa reconciliação contábil. Então, eu preciso dessas informações aí, de uma padronização também, preciso ter uma boa prática para eu poder conseguir chegar no resultado esperado também. Então, não é só adotar. Às vezes eu tenho que adotar, mas eu tenho que voltar um passo antes para eu poder identificar onde estão os meus problemas, para eu poder conseguir chegar nessa reconciliação contábil. Acho super interessante esses números que vocês trouxeram para a gente. Até curioso ali que não é um número de vocês, é um número que eu li uma vez, mas que falava assim, mais ou menos, que a maior parte dos gestores financeiros não confiam nos relatórios que eles mesmos aprovam, enviam para o mercado, etc. E acho que faz total sentido dentro do tema reconciliação, né? Tudo isso que vocês estão falando, acho que encaixa perfeitamente. Até colaborando, hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um amigo controller que ele estava desesperado, falando que a entrega do balanço patrimonial da empresa onde ele trabalha estava atrasada há mais de um mês, porque eles identificaram uma inconsistência e não estavam conseguindo encontrar essa inconsistência. Então, eu vejo que isso não é um negócio assim difícil de acontecer, né? Me parece bastante comum acontecer e que impacta todo aquele fluxo de processos em cascata, né, que viriam depois ali da etapa do fechamento contábil que vocês mostraram lá no início da apresentação. Sim, até entrando num gancho desse seu exemplo, Luiz, eu recebi contato, né, de um cliente, onde ele trouxe para mim, assim, ele veio meio no desespero, né? A gente já tinha tido um contato prévio e ele veio, depois de alguns meses, ele me ligou e falou, Bruno, eu estou com um problemão aqui na minha conta de fornecedores, eu preciso fazer uma conciliação histórica, tá, do ano inteiro, desse ano e do ano passado, porque estou com um problema, não estou conseguindo achar e eu preciso resolver, entendeu? Então, assim, não só um atraso aí de um mês para colocar um balanço, mas também você pode ter dados históricos e a gente tem outros casos onde o histórico também é um problema, porque às vezes por esse volume de dados, por esse volume de demandas, né, que as equipes têm, às vezes não é possível pegar. Então, assim, tem casos, por exemplo, de empresas que precisam colocar uma pequena margem de erro ali para ser satisfatório e conseguir fechar o processo de conciliação e seguir, porque realmente não vai dar tempo de parar e analisar tudo aquilo, porque são milhões e milhões de registros envolvidos dentro desse processo. Deixa eu só complementar também um pouquinho um fato aqui. Assim, querendo ou não também, o Luiz mencionou o fato de um mês. Quando a gente fala de fechamento anual, é onde pega um pouquinho mais. Então, o fechamento em dezembro, um mês, ele é até um prazo legal, ele é considerado, porque assim, a gente depende de várias reconciliações que estejam corretas, que geram outros tipos de cálculos para eu poder registrar ela de forma correta para poder fechar meu balanço anual. Então, assim, eu preciso de uma reconciliação, por exemplo, de um cliente
correta para eu poder calcular uma provisão de crédito de liquidações duvidosas, que é uma PCLD. Se eu não tenho uma conciliação, uma reconciliação correta, eu vou demonstrar o número errado, entre outros processos. Esse é um processo que eu dei como exemplo. Então, assim, se eu não tenho um número lá, uma reconciliação contábil correta, com certeza esses cálculos que são feitos de forma manuais na contabilidade, de acordo com os procedimentos e normas contábeis, eles vão surgir impacto também. Ou seja, é efeito cascata, né? Eu pego ali um problema e ele vai acarretando entre outros também, que com certeza ali no fechamento anual ali é onde a gente sofre mais. Pode atrasar 1 mês, 2 meses, enfim, aí até conseguir realmente fechar as informações de forma correta, reconciliar realmente os dados para poder fechar as demonstrações financeiras. Entrando agora um pouquinho mais, né, nesse ponto em relação às boas práticas, né, a gente colocou muito aí desafio, colocou muitos, entre aspas, aí problemas, né, falar um pouquinho aqui de boas práticas, um pouquinho do que a gente acha que ajuda muito dentro de todo esse processo, né. Então, partindo da mesma visão que a gente colocou lá atrás em relação aos desafios, isso vem desde a gestão até a análise, e quando a análise aqui a gente fala, não é somente a análise e o processo em si, mas o time como um todo, né? São todos os gestores envolvidos e a equipe de analistas envolvidas dentro de todo esse processo, né? Claro que assim, é aquilo que a gente fala, o mundo ideal, se a gente conseguisse chegar nesse mundo ideal, seria a coisa mais maravilhosa, né? Mas acho que poucas coisas a gente consegue ir colocando, e hoje a gente sabe que tem muitas empresas que já trabalham em cima de algumas dessas boas práticas, né? Por exemplo, hoje é muito comum a gente ver empresas trabalhando com os grupos de contas contábeis separadas aí por analista, cada analista tem a sua conta específica e o seu grupo de contas, e são diversos aí que ele é responsável por trabalhar tanto na contabilização como no processo de conciliação e reconciliação, né? Então já existe essa divisão, um checklist de atividades desse departamento, tudo muito bem definido, né? Só que aí entra num ponto aquela cultura de padronização de todos esses registros, de todos esses controles que o departamento vai trazer, né? Então, é aquilo, ter um formato de planilha padrão que você vai trabalhar, lógico, a gente tem aí alguma outra variável, mas um padrão onde todas as pessoas do departamento contábil vão trabalhar em cima de uma padronização, tanto de planilhas para reconciliação, como também a padronização aí de históricos, tá? E formas e chaves de batimento dentro dessa conciliação, que isso é muito importante, porque não adianta nada um analista trabalhar lá conciliando a data desse lançamento, conciliando o número de documento e o valor, enquanto o outro está buscando ali CNPJ, centro de custo, filial e assim por diante, trazendo outras chaves, o resultado vai ser diferente, não vai ser a mesma coisa. Então entra muito naquele ponto que a gente comentou, né? Quando o Costa tem uma dor de barriga, eu não vou conseguir pegar e lá resolver o problema da mesma forma que ele está resolvendo. Então ter aí regras de negócios muito bem mapeadas. E eu acredito até que isso é um grande desafio para todas as empresas, porque é realmente muito difícil. Quanto maior o grupo econômico, mais difícil isso fica, porque existe aí uma descentralização desses dados, dessas informações, tá, dos módulos do seu próprio RP ou de sistemas, né? Então, por isso também que é um ponto muito importante que sejam adotadas soluções tecnológicas para centralizar isso o máximo possível, né? Claro que você vai falar, nossa, Bruno, tem uma solução perfeita no mundo que a gente vai conseguir trazer tudo para dentro dela? Claro que não, né? Então, assim, é você conseguir montar ali um link entre todas as soluções tecnológicas que você está trabalhando e trazer a sua padronização, a sua estrutura de processos para dentro dela, né? E conseguir controlar isso através de uma gestão de tarefas, de workflow de atividades e aprovações da sua equipe, definindo muito bem quais são as SLAs, os prazos que vão ter que ser cumpridos dentro desse processo, né? E trazer pelo menos aí um mínimo de pontos de governança, né? Um mínimo que muitas empresas geralmente começam a correr atrás quando precisam entrar nas regulamentações da SOX, por exemplo, de trazer ali um compliance, um anexo de comprovantes do seu processo, um fluxo de aprovação centralizado em uma plataforma, né, tendo um mínimo ali de fluxo, tendo pelo menos um preparador e um revisor, né, são pequenos detalhes que vão fazer muita diferença dentro desse processo, né? A gente já viu casos de empresas que ainda trabalham fazendo toda essa aprovação via papel, né? Então isso assim, isso se perde, o papel se perde, o processo é manual, isso acaba gerando algum problema, porque
todo mundo que trabalha nisso é humano, e o humano está passível a erro, né? Então a tecnologia realmente vem para ajudar nesse ponto, claro, sempre linkando com todo aquele ponto de estruturação do próprio departamento, da própria empresa e das áreas correlatas que vão estar chegando lá na contabilidade. Sem isso, não vai ter, lógico, tecnologia que vai resolver. O importante realmente é que a gente tenha essa cultura, tá, dessa gestão e essa padronização, para que as equipes possam realmente focar em pontos que são importantes, né? Analisar dados, reportar dados com qualidade e com assertividade dentro dos prazos necessários, né? E não ficar construindo planilhas e mais planilhas e mais planilhas. Pessoal, até uma pergunta que chegou aqui no chat. Quando vocês falaram do mapeamento das documentação, de criar manuais dessas reconciliações, o que vocês recomendam? Como fazer isso? E acho que é até legal vocês trazerem um pouquinho da experiência de vocês. Na experiência de vocês, isso é algo que é feito de maneira constante ou é melhor encarado quando vira um projeto dentro da empresa? Comente um pouco para a gente tentar solucionar essa dúvida. Como que seria esse esforço de documentação e mapeamento dessas regras? E também o que vocês acham que é importante, assim, que não pode ficar de fora para a gente conseguir traduzir o que seria essa documentação de processo. Ok, deixa eu começar nesse ponto de mapeamento. Vai lá, eu faço mais a parte do mapeamento, eu acho que eu posso te ajudar aí nessa resposta. Então, assim, a parte do mapeamento, eu acho que ela se torna um problema quando eu preciso identificar os fluxos e para onde vão as informações. Muitas das vezes a gente nem sabe que a gente tem um problema, um determinado problema ali naquela análise, e a gente só vai descobrir mesmo exatamente quando a gente vai mapear. Quando vai mapear o caso, que é o quê? Pegar linha a linha, identificar o seu relatório razão contábil com seus relatórios suportes, e a gente identificar talvez o problema ainda vem anteriormente. Já aconteceu já de identificar problemas anteriores, ou seja, problemas de parametrizações iniciais. Como até o Maruca mencionou ali um pouquinho antes, alguém lá atrás fez a configuração, ao invés de configurar para a conta X, configurou para a conta Y. E isso, querendo ou não, das informações, né? Porque, querendo ou não, a gente tem uma lógica para a gente poder fazer a conciliação das informações. Se eu faço uma padronização, se eu customizo isso de forma incorreta, na hora que eu vou mapear a informação, eu tenho uma discrepância entre elas. Então, assim, é muito, muito importante essa questão do mapeamento e identificar esses problemas e muitas das vezes, igual o Maruca comentou, é muito grande e difícil. Como é que eu vou voltar atrás e vou alterar essas informações ou alterar essas regras? Elas se tornam muito burocráticas. Então, eu teria que adotar boas práticas aí nesses processos para eles facilitar, né, essa análise, esse mapeamento, essa informação, para que eu possa demonstrar um resultado. Então, assim, o que eu sinto bastante, assim, no dia a dia, na hora que vai mapear, respondendo a sua pergunta, eu sinto mais que o processo não tem uma regra, uma condição. Eu faço a conciliação lá com X informações. Só que o que vai para onde, as regras mesmo de negócio, elas falta um pouco aí nessa parte de padronização dos processos. Não sei se o Maruca gostaria de complementar com... Não, eu acho que é muito dentro disso, até acho que não conseguiria nem falar melhor do que você colocou, mas é exatamente isso. O mapeamento e a regra de negócio documentada é exatamente para construir esse padrão, né? O processo ele vai andar em curvas se a gente não colocar essa documentação, esse mapeamento todo pronto, né? Então, ali ter um manual não precisa ser nada, aquele negócio de falar, olha, a gente precisa ter regras e regras e mais regras, não, mas é um básico, né? É um histórico padrão, é um formato de colocar os lançamentos, é uma parametrização do sistema para gerar isso de uma forma, né? É não acumular, por exemplo, informações dentro só do histórico do lançamento, mas conseguir fazer com que esse razão gere campos que tenham número de documento, porque às vezes não tem, né? Você ter o maior número de dados estruturados e padronizados dentro daquele cenário que você está trabalhando vai fazer toda a diferença dentro desse processo. Não é nada assim
digo nada tão profundo em relação, é fácil olhando de cima, mas claro que não é nada que a gente fale, olha, é impossível, não é. É um pequeno detalhe, são pequenos detalhes que eles acumulados vão fazer diferença dentro dessa regra mapeada. E acho que também pelo panorama geral do que vocês estão falando, se baseia muito mais em um conjunto de orientações, né? Não é uma questão de criar um manual que a pessoa tem que ler aquele manual, tipo manual de TV, né? Quando você acaba de comprar, que você tem que ir lá ler 1000 linhas para entender o que está acontecendo, mas sim um cenário de orientações do passo a passo, de onde que vai ser extraído um relatório, né? Um modelo de relatório que é recomendado para ser utilizado naquele processo, pelo ponto até que vocês mencionaram anteriormente, de que às vezes as pessoas usam a mesma informação, mas em formatos diferentes, porque extraíram relatórios em formatos distintos lá do RP ou de outro sistema interno, né? E até um ponto, né? Quem que puxa esse esforço interno? O próprio gestor, que vamos ser realistas, né? Tem uma série de outras funções, ou dá para a gente também pensar de colocar ali cada analista mais experiente, como vocês mencionaram, né? Se eu tenho um analista que ele já é mais experiente dentro daquele conjunto de processos, dá para eu considerar que esse profissional já se torne o dono desse mapeamento, pelo menos ali até onde vai o conhecimento dele? Vocês veem isso acontecer ou não? Normalmente é o gestor que puxa esse esforço de padronização. Eu acredito que varia um pouco de cenários a cenários, tá? Vai muito de onde o problema existe, né? De onde existe essa dor, onde é delicado esse processo, né? É o gestor percebendo que o dado dele não está sendo assertivo porque o processo já não está conseguindo entregar isso para ele, ou é o próprio analista vendo que ele está lá perdendo muito tempo do trabalho dele construindo informações e não realmente analisando esse dado e percebendo que não está trazendo a produtividade necessária dentro do trabalho, e eu acho que é direcionado para cada ponto. Claro que assim, a gestão vai querer olhar e vai falar, olha, eu quero ver de forma fácil o meu resultado. E o analista vai ter que entrar ali no micro, né? Ele vai entrar no ponto profundo de todo esse processo. Você vai falar, pô, como é que a gente vai mapear? Eu acho que a gente teria casos de casar uma diretriz vinda da gestão com a experiência realmente que o analista está trazendo, porque é ele que está vivendo no dia a dia e é ele que está sofrendo com esse ponto do dado passando ali e tendo um trabalho manual e um trabalho que está levando muito tempo e não está sendo justificado lá no final, entendeu? Eu acho que depende do cenário, mas é muito um casamento aí de diretrizes vindas de gestão com a dor que o analista sofre no dia a dia ali para trabalhar toda essa informação. Vocês citaram também alguns pontos aí, questão de volume, né? Acho que principalmente se tiver pessoal do setor de varejo, que lida muito, empresas principalmente, né, B2C, a gente acaba tendo um volume muito grande de transações, ainda mais quando você olha a parte de contas receber, impostos, né? Aqueles cenários onde praticamente as transações se multiplicam, porque você tem parcelamento, tem outros cenários. Como que vocês consideram aí o cenário das empresas hoje para lidar com volume? Porque acredito que a maior parte das empresas hoje, querendo ou não, utiliza principalmente ferramentas tipo Excel, né? Mas, pô, dá para a gente pensar numa forma de separar esse volume de informação ou de como eu distribuo esse meu processo volumoso, às vezes de um grupo de contas contábeis ou de uma conta em específico, entre a minha equipe ali de análises contábeis. Como que vocês veem isso acontecendo no processo, no dia a dia? Eu acho que dentro desse ponto, Luiz, o Costa, até se ele quiser colocar, mas primeiro que assim, você trazer o maior nível de automação possível para dentro desse processo é muito importante. Né? Você ter muito bem distribuído o que é função de cada um, qual que é a responsabilidade de cada uma dessas pessoas que fazem parte das equipes, né? E trazendo isso no maior tempo real possível. Você vai falar, pô, eu vou trabalhar aqui no Excel. O Excel é uma ferramenta extraordinária, né? Todo mundo no mundo usa Excel, né? Isso para todas as empresas, mas até o Excel tem limitações, né? Então, você fala, pô, vou processar milhões de dados no Excel. O Excel já não consegue, ele não tem a capacidade para isso, e quando você roda muito dado, ele já fica muito lento, né? Então, é você começar a pensar em soluções que vão acelerar o trabalho do seu dia a dia, vão facilitar a sua produtividade e a sua integração entre dados, entre informações e áreas. Não sei se o Costa quer colocar algum ponto. Exatamente, eu vou até
colocar casos que aconteceu diretamente comigo, tá? Assim, que nem você comentou, o Excel realmente ele é extraordinário, ele ajuda bastante em muitas informações. Só que assim, pensando em volumetria, ele já tem a limitação lá de 1.048.000 linhas. Ou seja, se você tiver um arquivo grande, um SPED ou qualquer outra informação que tenha grande volumetria, você não vai conseguir trabalhar isso no Excel num Excel só, você teria que destrinchar. Aí já começa a questão também que o Maruca mencionou, começa a travar, trava, o processo fica muito lerdo, demora demais, às vezes trava todas as planilhas e você não consegue ir adiante. Assim, teria que estar verificando realmente soluções tecnológicas que poderiam ajudar e facilitar, ganhar tempo nesse processo, antecipar, mitigar essas informações. Porque assim, o Excel realmente ele é bom, só que às vezes, quem nunca passou, você coloca a informação lá que você coloca no filtro, ele já dá uma mensagem para você, não foi possível localizar todas as informações. Ou seja, ele já é um problema, ele é falho. E você, estou dizendo questão de volumetria, tá? Em volumetria. E às vezes a gente faz o filtro, quando tem bastante volume, o filtro não atende. Por quê? Ele já está dizendo para você que ele não consegue, pelo fato de ter bastante linha, está identificando aquelas informações. Então, você procura um caminho maior, aí talvez você vai montar uma tabela dinâmica entre N situações que acaba se tornando o processo mais demorado, né? Então, ele fica mais lento. Então, eu preciso de mais tempo para isso, porque eu tenho que contornar a situação ali no Excel, tratar as informações que talvez mais pensando em análise e não tratando essas informações para eu poder analisar. Então, eu perderia muito tempo ali. Eu preciso chegar no resultado ali para eu poder analisar. Eu vou demorar ali 2, 3, 4 dias para poder montar a estrutura para analisar em 40, 50 minutos. Talvez uma solução aí tecnológica ela anteciparia isso para mim, ele faria isso de forma mais rápida que eu iria analisar a informação e não estar perdendo essa quantidade de dias montando o relatório. Só fazer uma pausa aí na apresentação, que a gente tem 2 perguntas e a Débora também comentou um cenário que ela está passando ali. Começar até pelo comentário dela ali. Ela é uma rede de supermercados, atua numa rede de supermercados, 57 anos no mercado, e até 2019 com 8 unidades de negócio. Em 2020 eles cresceram para 15 unidades com a mesma equipe contábil e as mesmas ferramentas de conferência. A maior parte dessas conferências em Excel, né, versus relatórios dos outros sistemas. E ela mencionou que está sendo massacrada pelo trabalho, por esse aumento de unidades de negócio, imagino, né? Então, acho que conecta muito com isso que vocês estão falando. Praticamente, sim. Se a empresa também entra nesse momento de crescimento operacional, né? A gente não está nem falando de, putz, comecei a simplesmente a criar um monte de arquivo. Não é só isso. Às vezes, sua empresa começa a crescer e os outros departamentos, acho que não... às vezes, o planejamento não acompanhou, né? E aí se torna ainda mais necessário esse tipo de aumento de capacidade de processamento de volume de informações, e não só em número de linhas, mas também do leque, né, de empresas, unidades de negócio, frentes que estão surgindo, projetos. Acho que tudo isso impacta N departamentos e N rotinas ali do dia a dia. O Felipe enviou mais cedo também, hoje cada área da minha empresa tem um modelo de arquivo suporte, ele perguntou de que forma que ele pode mudar isso, né? Encontrar um padrão ideal e prático para esses departamentos, imagino, trabalharem no processo de fechamento, né? Então, imagino como que esses departamentos podem ali ou se padronizar ou se ajudar o departamento contábil também nessa troca de informações dos documentos suportes, a agilizar esse processo de fechamento. Se vocês puderem comentar um pouquinho para a gente. Um primeiro passo, acho que um primeiro passo muito importante, falar, pô, como é que a gente faz para padronizar tudo isso? É assim, também não é aquela coisa que a gente vai falar, pô, então a partir de agora vai a empresa inteira padronizar, todo mundo vai usar um modelo de planilha, esse molde, acabou, ninguém consegue fazer mais nada diferente disso. Também é inviável, né? Sempre lembrando que tudo que a gente está colocando aqui são boas práticas, né? Não são obrigações, né? Então, é um apoio, é uma ajuda que isso vai trazer para dentro do seu processo. Mas se você começar com um passo pequeno, imagine, por exemplo, que você tem lá uma equipe de 10 pessoas em cada departamento, seja lá o financeiro, o fiscal, o RH,
o departamento pessoal e mesmo a contabilidade, cada uma dessas pessoas faz um modelo de planilha diferente, você já tem 10 arquivos diferentes. Você já começar a diminuir isso para falar, olha, vamos trabalhar então com padrão aqui de 2 planilhas a área inteira. Né? Cada área, você já conseguiu enxugar isso, você já começou a criar um padrão. E aí você vai passo a passo chegando no ponto de falar, cada área tem o seu padrão. Porque a hora que chegar na contabilidade, a contabilidade também já vai saber que do financeiro vem no modelo X, do fiscal vem no modelo Y e assim por diante. Então, isso você já consegue colocar um mínimo de padronização e um trabalho que vai facilitar muito lá no final, né? Porque você já vai antecipar passos onde a contabilidade já vai saber onde, pelo menos, começar a buscar os dados necessários. E acho que contribui aí também, vocês me lembraram de um ponto, né? Toda essa ação, né, de normalização das informações, né, não só padronizar, mas tentar normalizar e entender o que seria uma estrutura de processo efetivo, é bacana começar pela contabilidade, porque ela é uma área central, né? Ela tem interface com todos os outros departamentos da empresa ali, financeiro, RH, fiscal, enfim. E é bacana porque eu já me lembro no passado de ter ouvido histórias e até ter visto alguns cenários onde, às vezes, o financeiro e RH, às vezes, tinham mesma informação, mesmo relatório que ambos utilizavam para fazer processo, mas eram reconciliações que cada um fazia do seu jeito, né? Ou mesmo um recebia, guardava, e o RH ia pedir para o TI a informação, ou vice-versa também no financeiro e no fiscal, acontecendo às vezes o pessoal do fiscal querendo fazer uma validação ali dos livros e não conseguindo necessariamente ter acesso fácil a relatório de contas receber, contas pagar, etc., porque havia muita compartimentização, né, uma verticalização muito forte ali nos departamentos que não trocavam essa informação. Então, bacana esses pontos que vocês estão falando também, que eu vejo como uma vantagem a contabilidade puxar essa iniciativa dentro da empresa, porque colabora com todos os outros departamentos com os quais ela interage no dia a dia. Né? A gente recebeu uma outra pergunta também, que está anônimo pelo Q&A, mas se eu começar a trabalhar nas boas práticas e automatizar todas as minhas reconciliações, evitar ali o uso de planilha, o que eu vou ganhar com esse benefício? Né? Quais são os benefícios, de uma forma geral, desse processo? Até legal que veio essa pergunta, né? Porque já seria um próximo passo que a gente ia começar a abordar. Tá? Benefícios no geral, isso depende muito do seu cenário atual. Mas vamos supor aqui que você tenha uma equipe trabalhando e tomando muito tempo dessa equipe em processos manuais. Minimamente você vai ganhar tempo. É um mínimo. Sem contar que você vai conseguir começar a trabalhar com uma qualidade de dados certificada pela tecnologia, você vai trabalhar com uma assertividade de processos e com uma estrutura muito bem montada. Você tendo uma estrutura muito bem montada, os resultados eles vão aparecendo, por mais que sejam aos poucos e isso não seja tão aparente, mas a produtividade aumenta, os resultados melhoram e as entregas começam a ser mais rápidas e mais assertivas a partir do momento que você coloca algumas boas práticas. Né? Então, o seu processo como um todo e sua área como um todo começa a ter, a partir de pequenos ganhos, vocês vão expandindo ganhos, tá? Tanto aí de tempo como de assertividade, qualidade na prestação de contas que vocês estão passando adiante para a gestão e assim por diante, e a tomada de decisão em consequência da companhia vai ser muito melhor, porque os dados vão ser muito mais qualificados, e aí vem tirando aí riscos de perdas, riscos de prejuízos que podem acontecer por conta de um alto volume ou uma despadronização de processos. Costa, não sei se você tem algum ponto que você queira colocar também. Eu vou só complementar aqui com um pequeno trecho que eu sempre falo nesse quesito de quais são os benefícios. Hoje, um analista ele perde muito tempo montando a informação e pouco analisando. E um dos benefícios exatamente seria esse, ele mitigaria esse tempo dele, vamos dizer assim, que ele gaste 80%, 90% para ele poder construir essa informação no Excel, fazer essa tratativa dessas informações no Excel, ele tem esse tempo para analisar. Com certeza ele iria analisar esse processo, entre outros, e claro, a veracidade do número, a informação, a clareza, com certeza estaria dentro do que você mencionou ali. Perfeito, acho que não teria nem mais o que complementar. Então, assim, ao invés dele agir, ao invés dele, vamos dizer assim, formalizar lá
construir o relatório dele para poder analisar, ele vai analisar a informação e essa parte de construir ele tem, teoricamente, mitigada, né? Ele não vai... Ele corta essa etapa e ele analisa mais informação ao invés de construção. O próprio nome diz, né? O analista ele tem que analisar, né? Não perder tanto tempo em construir informação para poder analisar. Que é o que acaba, teoricamente, acontecendo muitas das vezes. Exatamente, é aquele ponto, né? O analista, em muitos casos, acaba sofrendo porque ele precisa fazer um trabalho, entre aspas, braçal, né? E é aquilo, é fórmula em cima de fórmula, é planilha em cima de planilha. O trabalho do analista acaba virando mais uma lógica de planilhas do que uma análise de dados, né? E, na verdade, o que as empresas precisam hoje é a análise de dados, né? Hoje, tudo é movimentado à análise do dado e uma análise assertiva desse dado. Então, o principal resultado que você vai ter é isso. O dado vai estar bem analisado, vai estar bem certificado pela equipe, a gestão vai confiar nisso, vai poder tomar uma decisão muito melhor, vai ter uma qualidade muito melhor nessa decisão, nessa tomada de decisão, e isso vai levar, com toda certeza, a empresa adiante, seguindo aquele rumo que a gestão está buscando, né? E evitando aí perdas por conta de processos que são só construídos e não são analisados. A gente trouxe aqui até alguns casos, né, alguns casos práticos que a gente trabalhou aqui dentro da Datos, né, e entra muito dentro desse cenário, né, é uma redução que vocês podem ver ali de dias, ou então um processo de reconciliação executado dentro do período de fechamento, né, o que você consegue quando você casa boa prática e quando você casa tecnologia, né, então assim, é o sonho de todo departamento contábil, fechar o período de fechamento e falar, pô, fechou, tá fechado mesmo, né? Então, você conseguir chegar e vir à auditoria e reconhecer o trabalho e conseguir olhar e falar, pô, a qualidade da prestação aqui de contas que vocês estão fazendo está excelente, né? O reconhecimento que a auditoria pode trazer e evitar, né, pontos de auditoria, ressalva e assim por diante, porque isso envolve todo um processo que é muito mais complexo, né? Então, é muito interessante, até bom que a pergunta casou exatamente com esses casos práticos que a gente ia trazer. Né, não sei se tem mais algum ponto que você queira colocar, Costa ou Luiz, né, não sei se tem mais alguma pergunta. Tem um comentário, uma participação aqui do Rodrigo, ele comentou aqui, tem se veiculado que a área contábil sofrerá grandes mudanças nos próximos 5 a 10 anos com a sistematização e robotização de processos. Em relação à conciliação, vocês têm alguma posição sobre esse tema? Acreditam que isso realmente deve ocorrer em vários processos contábeis e atividades dos contabilistas? Tá. Obrigado pela participação, Rodrigo. Primeiro, obrigado, Rodrigo, pela participação e, assim, entrando bem nesse ponto que você falou, e aqui eu vou colocar uma visão, tá? Uma visão do Bruno Maruca, né? Mas, assim, o que eu imagino realmente que seja. Eu concordo plenamente com a sua afirmação, eu acho que toda essa digitalização vai afetar e vai afetar muito, tá? A contabilidade, o departamento contábil e também os correlatos da contabilidade, tá? Chegando num nível que o contador ele não vai ser mais aquela pessoa que vai trabalhar em cima de fazer lançamentos ou corrigir lançamentos e ajustes. A tecnologia vai fazer isso. E o contador vai virar mais uma pessoa que vai ser crucial saber analisar tudo que está acontecendo na contabilidade, saber calcular índices financeiros, saber trabalhar qualificando todo o dado que já está pronto da tecnologia. Então, assim como todas as transformações, eu acredito que a contabilidade vai passar exatamente pela mesma coisa e o contador, a figura do contador vai ser muito mais a inteligência por trás disso e não o processo de ter que fazer lançamento, ajustar lançamento, fazer reconciliação, conciliação e assim por diante. É inteligência na análise de dados. Pessoal, e até vocês citaram um pouquinho ali antes sobre transformação digital, né? Acho que está super relacionado a esse ponto que o Rodrigo questionou. O continuous account, né, que vocês mencionaram ali em cima. A contabilidade contínua praticamente, pela parte que eu conheço, praticamente é assim. Cara, a gente está aplicando metodologia ágil dentro dos processos da contabilidade e junto com isso já pensando em transformação digital, né? A gente já está pensando não só simplesmente ir lá e colocar sistemas, né? Porque a transformação digital não é só você colocar sistema para rodar,
mas muito também no sentido de você olhar os processos internos e repensar como eles são executados. Não mais você simplesmente falar, olha, agora eu uso um sistema para fazer isso que eu já fazia, né? Mas sim pensar, ok, agora eu tenho um conjunto de soluções, todo um processo digitalizado de ponta a ponta e uma nova cultura interna do departamento para se pensar como é executado aquele processo, para a gente encarar aqui, seja o nosso desafio de fechamento, o desafio de reconciliação, o desafio de geração das próprias demonstrações financeiras também não precisam mais ser feitas necessariamente na mão, né, em outras planilhas e outra etapa do processo, e sim não só ganhar em tempo durante toda essa automação das atividades, mas também principalmente com a parte estratégica. Até a Priscila mencionou ali no chat, ser estratégico, acredito, será o futuro do contador. E realmente, eu mesmo passando por um período que eu atuei em departamento financeiro, era aquela loucura, né? A moda era, putz, todo mundo queria estabelecer um orçamento base zero. A gente quer conseguir trabalhar com a maior agilidade, se inspirar em como que a Ambev trabalha, e a gente quer ser igual, mas a gente não conseguia, desafio. Não tinha as ferramentas, a cultura, todas essas metodologias por trás para alcançar isso. E isso, sem dúvidas, como vocês mesmos disseram, né? Dados são o futuro, não só de você garantir que esse mês está certo, que você analisou esse mês, mas permite uma análise histórica, né? Como foram meus últimos 3 anos? Onde estão os gaps ali numa análise macro de dentro da operação para eu analisar tendências e saber até como vantagem competitiva para a operação do meu negócio, como que isso está acontecendo daqui para frente. Da onde eu posso investir, da onde eu posso apostar minhas fichas, né? Então, acho que complementa perfeito esses pontos que vocês trouxeram. E aí é até injusto falar assim, né? Pô, me contem, porque eu sou parte da Datos, mas como que a Datos atua nesse ponto, né? Anteriormente, a gente já falou de uma pessoa que está com um problema ali de expansão de unidade de negócio, outras pessoas que tiveram o problema ali na própria reconciliação. Então, como que a Datos ajuda dentro dessas rotinas? Qual que é o papel da Datos nessa transformação digital? O papel da Datos, ele entra casando tudo isso que a gente tem falado em relação a trabalhar em cima de boas práticas, com você colocar um nível de automação dentro do seu processo. Né? E quando a gente fala que o processo não é o processo só de conciliação ou só o de reconciliação, é tudo. Né? É o seu processo de fechamento envolvendo a conciliação e a reconciliação. É você começar a entender, mapear todo esse processo, fazendo todo esse entendimento. Então, o que a gente faz aqui na Datos? Né? A gente faz esse entendimento, esse mapeamento, toda essa verificação de como funciona o cenário dos nossos clientes, né? Como é que os clientes fazem isso no dia a dia. Então, entrando no exemplo o grupo econômico aumentou de uma maneira espetacular nos últimos tempos e a gente não está dando conta disso, como é que a gente vai fazer? Vamos mapear esse processo, vamos mapear tudo que está entrando aqui, o que está envolvendo esse processo e vamos trazer uma automação estruturada para dentro disso, né? Então, é exatamente esse trabalho que a gente faz na Datos. A gente faz todo esse entendimento e esse casamento de expertises, né? É um casamento de uma expertise do nosso lado, entendendo todo o cenário que a gente tem de tecnologia e de clientes, com o cenário desse novo cliente que a gente está atendendo, porque é aquilo que a gente comentou. Existe uma peculiaridade de processos, né, que faz parte do dia a dia desse cliente, que isso tem que ser levado em consideração. A partir disso, né, a gente casa tudo isso e traz uma automação de processos no nível onde o analista vai realmente trabalhar esse dado lá no final, né, vai trabalhar na análise desse dado, na solução de possíveis divergências, inconsistências que a automação, a plataforma podem trazer, porque ela vai fornecer dashboards, ela vai fornecer uma visão gerencial, onde o gestor lá, o gerente da contabilidade, o gerente do CSC, ele vai abrir a plataforma e ele vai ver tudo num lugar só. E o analista vai conseguir ter uma ferramenta trabalhando, buscando todas as regras, todas as chaves necessárias e já deixando isso pronto, falando, você tem aqui 5 milhões de registros para serem conciliados, mas 4 já está conciliado, não se preocupa com isso aqui. Você tem que se preocupar com esse outro 1 milhão aqui, que encontrou alguma divergência, que não encontrou uma base na outra, e assim por diante, trazendo isso a nível transacional, a nível de linha, né? E fornecendo, claro, reportes e demonstrações, né, de todo esse processo que está sendo trabalhado. Então, todo aquele trabalho manual, né, tratar dado, construir fórmula, assim por diante, é exatamente isso que a solução e a automação da plataforma vai trazer. Vai fazer todo esse passo, vai conciliar tudo isso e vai dar resultados, para que a gestão possa ver o que está acontecendo,
para que o analista possa analisar e construir um fluxo de aprovação dentro do sistema e um report já qualificado e assertivo dentro desse processo. E claro, né, o que é muito importante, né, que a gente comentou até uma boa prática, tem que ter um checklist contábil dentro dessa boa prática. É muito importante que exista aí um checklist definindo processos, né, definindo pessoas responsáveis por cada grupo e uma gestão de toda essa tarefa. Então, claro que a plataforma vai trazer isso atrelado a todo esse processo, para que isso venha como um workflow de todo esse processo, de todas essas atividades e aprovações, e também para que vocês possam colocar passos aí, anexar comprovantes a atender compliance e auditoria, né? O auditor vai pegar, vai abrir a plataforma numa visão de leitura e vai poder ver tudo que a contabilidade e os demais departamentos já trabalharam e estão entregando lá e conseguindo chegar num resultado bom de prestação de contas, né, e fechamento aí de contabilidade. Pessoal, a gente recebeu mais algumas contribuições aí, umas perguntas. Só lembrando que já são 7h15, então a gente também vai abrir espaço para mais responder essas dúvidas agora que o pessoal vai enviar. A gente tem uma pergunta aqui da Carolina, falando mais ou menos assim, meus dados vêm de duas bases diferentes, e preciso usar eles na mesma conciliação. Imagino que essas bases sejam sistemas distintos, né? A plataforma consegue identificar meus lançamentos nas duas bases para eu conciliar com a minha contabilidade? Sim, é exatamente esse ponto que a plataforma vai ajudar demais. Até, Costa, se você quiser me apoiar, eu vi que você ia comentar algo também, é aquele ponto. Na hora que a gente mapeia todo esse processo, é entender quais são todas essas bases envolvidas, né? O Costa vai saber falar isso também muito melhor, porque é ele que está dentro desse processo. Mas a plataforma realmente vai trabalhar isso, vai pegar essas duas bases de dados, essas fontes de informação e vai casar isso dentro de um processo de conciliação em cima de todas as regras de negócio e de batimento que a gente vai colocar na plataforma para o cliente. Perfeito, perfeita colocação, Maruca, exatamente isso. No processo de mapeamento que a gente faz, foi mencionado 2 arquivos, mas pode ser 3, 4 arquivos, desde que eu esteja informações distintas, informações chaves que eu consiga bater. Então, desses relatórios suportes, que sejam 2, 3, 4, que eu consiga fechar com o meu razão contábil. Então, a composição desses 4 relatórios, a somatória de todos eles, eu chego no meu razão contábil, na minha movimentação contábil, seria só unificar essas informações dentro dos dados, né, e para fazer o batimento desses dados. Então, o Maruca já explicou aí super bem, é exatamente isso. No mapeamento, a gente faz todo esse levantamento de todos os relatórios possíveis que a gente vai ter que fazer essa unificação e cria essas regras aí de batimento para poder fazer o encontro, né, o batimento dos dados aí entre razão e 2, 3, 4 relatórios suportes que seja necessário. Sim, exatamente A nesse Débora ponto. enviou mais um comentário ali da experiência dela, né? Falando mais ou menos assim, o contador de hoje faz tanto trabalho repetitivo e manual que não sobra tempo para análise dos fatos ocorridos no mês. Praticamente, então, é aquilo que a gente está falando, né? O analista financeiro está virando o analista do Excel, né? Está aumentando a operação, o volume de informações, a demanda, e no dia a dia a gente só está ali, forma, planilha, correria, telefone, liga para outro departamento, que no fim a gente não consegue tomar decisão em cima de dados, né? Acaba jogando a contabilidade muitas vezes, imagino que de escanteio de algumas empresas, como se fosse só o departamento que tem que ali. Existe porque o governo pede para enviar umas demonstrações, né? Mas, tem uma série de informações estratégicas, de análise de negócio, que poderiam estar colaborando mais ainda com o crescimento da empresa. E aí ela enviou uma pergunta também. Esta plataforma é integrada ao sistema existente da empresa? Então, aí no caso da Datos, a gente consegue, no caso, integrar a plataforma Datos no RP e sistemas existentes dentro da empresa? Tá, todos esses pontos de integração, tá, Débora? Até obrigado pela sua pergunta também. Eles são necessários um entendimento junto da TI. Claro, a gente tem questões de segurança, de formas de acesso, como que esse dado pode ser consumido, respeitando as diretrizes de compliance e segurança da empresa, tá? Mas sim, sendo um banco de dados SQL ou Oracle, a plataforma pode fazer esse acesso direto a banco,
tá? Esse consumo de dados pode ser feito via web service também, então a gente trabalhando aí com uma API REST, ou via arquivo, isso vai muito de como o cliente prefere trabalhar e o nível de automação que você quer colocar no seu processo. Mas sim, essa é uma possibilidade. Até algo que a gente usa muito, por exemplo, para fazer aquela integração de mais de uma base. Então, você tem um sistema de apuração e você tem um ERP e você precisa casar dados dos dois para fazer uma validação para depois conciliar lá na contabilidade. É exatamente isso que a plataforma vai fazer para você. Tem uma outra pergunta aqui também. No caso, é obrigatório. Acho que é porque a gente falou muito de padronização lá no início, né? Mas uma dúvida bastante relevante. Então, é obrigatório ter padrão de processos? Hoje eu não tenho necessariamente nenhum padrão, mas eu consigo enquadrar esses processos dentro da plataforma? Eu consigo usar a plataforma, né, sem ter esses padrões já pré-estabelecidos no meu departamento? Sim, também, tá? É até importante a gente ressaltar, quando a gente fala aqui na boa prática, na padronização de processos e na padronização ali de controles, é mais para um auxílio do dia a dia, para facilitar realmente o trabalho, tanto do departamento contábil, como dos demais departamentos que vão estar se correlacionando com a contabilidade. A gente entrando no ponto da plataforma, um ponto muito importante é que ela é uma plataforma parametrizável, ela é personalizável para o cenário de cada cliente que a gente atende. Então, hoje, todos os nossos clientes trabalham na mesma plataforma. Tá? Ela é igual para todos eles, mas dentro dela, na própria tela, ela traz um conceito de personalização de processos. E essa personalização de processos, ela nada mais é do que aquele ponto do mapeamento que o Bruno Costa faz, que é o trabalho que ele comentou, é entender o formato do seu arquivo, a sua estrutura de dados, como é que vocês trabalham isso hoje, para a plataforma se adaptar ao seu cenário. A gente vai personalizar seu processo nesse nível. Então, você vai ter lá uma planilha, o seu razão ele tem uma estrutura colunar X, vai ter lá 10 colunas com tais dados estruturados, é exatamente isso que a gente vai colocar. Mapear na plataforma e colocar lá para ela, que são 10 colunas, os campos são esses 10 aqui colocados, ela já vai entender, já vai conseguir subir isso. E isso serve para todos os arquivos e todos os dados e informações que vocês vão trabalhar na plataforma. Assim como as regras de negócio e as regras de batimento, todas elas personalizáveis para o cenário do cliente, para que ela atenda a sua necessidade. Então, é a plataforma Dato se adaptando ao cliente e não o cliente tendo que trabalhar em padrões amarrados da plataforma. Muito bom, pessoal. Bom, já são 7h20, a gente passou já uns 20 minutinhos do nosso horário, mas muito legal esse bate-papo com o pessoal, várias pessoas contribuíram. Vou abrir só para mais uma última pergunta aqui que chegou, e depois a gente já encerra, tá? Só lembrando, o pessoal que participou do evento, era um evento que a gente de propósito colocou como vagas limitadas, justamente porque a gente queria essa troca de experiência. Ocasionalmente a Dato sempre faz alguns webinars, não toda semana, né? Porque agora com pandemia toda hora é um webinar diferente, mas aí uma vez por mês ou uma vez cada 2 meses a gente traz algumas pessoas para bater um papo, a gente compartilhar algumas experiências. Nosso último webinar foi o pessoal da IRCO falando muito forte sobre transformação digital. E para o pessoal que participou hoje, a gente vai enviar um material para vocês ao final do evento, um e-book justamente falando sobre o tema transformação digital aplicada na contabilidade, algumas boas práticas, algumas recomendações de como vocês podem começar a tratar esse assunto dentro de casa, porque aí não engloba nem só o assunto reconciliação, envolve de tudo, desde como que o pessoal do fiscal captura notas fiscais, às vezes via uma plataforma, desde como você gerencia o checklist do cronograma contábil, de auditoria, fiscal, etc. Como você lida com a reconciliação e como você também pode automatizar e acelerar o processo de geração dessas demonstrações financeiras. Nossa última pergunta vocês aceitam importação de arquivos na plataforma? Em quais formatos? Em quais formatos vocês também exportam relatórios, né? Então, se vocês puderem, por favor, responder essa última pergunta. Tá, entrando nesse ponto, tá, tirando aquele passo que eu comentei em relação aos acessos de banco de dados e web services, em arquivos a gente trabalha na importação com planilha de Excel, arquivo CSV, TXT, XML, arquivo bancário, ou seja, aí um extrato bancário em UFX, por exemplo, um arquivo KNAB, tá? A gente tem aqui algumas opções, e para exportação
tá a mesma coisa, agregando a exportação o PDF. Então, a gente pode exportar Excel, um CSV, um TXT, tá? Um PDF. Tá? Então, você precisa ali de uma capa contábil em PDF para reportar tudo aquilo que aconteceu de processos na plataforma, né? O que você já tem de conciliação, ela vai soltar um PDF e demais arquivos de apoio, sendo esses moldes que eu comentei com vocês. Temos uma pergunta também do Rodrigo. Pensando no uso da plataforma, pegando como, por exemplo, a conta de fornecedores, você cria um parâmetro para já realizar uma pré-conciliação, conciliando, por exemplo, débitos e créditos? Deixa eu responder essa. As regras de conciliação, a gente pode definir elas de acordo com o negócio, tá? Então, assim, a necessidade que você precisa das regras é o jeito que a gente vai construir na plataforma. Então, ela é muito, vamos dizer assim, flexível. Eu posso criar regras de batimentos entre débito, depois no crédito, eu posso criar regras de 1 para 1, vamos por um dado do razão contábil com um dado do relatório financeiro, que seria o contas a pagar, N para N, então uma nota fiscal X no seu razão contábil com várias baixas, lá pode ser que você tenha baixas em parcelas no seu contas a pagar, então eu faço uma regra de 1 para N ou N para N, enfim, isso é muito flexível e tudo vai depender do seu negócio, tá? Então a regra do negócio é o que vai condizer como a gente vai fazer a configuração na plataforma. Por isso que tem a etapa do mapeamento, que eu, Bruno Costa, faço junto com antes do processo de configuração, para a gente poder entender quais são essas regras cabíveis e necessárias para poder fazer a validação do processo. Pessoal, acho que é isso, então. Muito obrigado pelo pessoal que colaborou, enviou comentários, contou um pouquinho da própria experiência lidando com os desafios tanto do fechamento quanto de reconciliação. Fim do ano está chegando, aí o Bruno Costa mencionou do fechamento anual, né? Fim do ano está chegando, quem o ano fiscal está encerrando agora também, com certeza está se preparando para encarar um desafio grande, ainda mais agora com fechamento remoto, equipes trabalhando em home office, então a gente deseja boa sorte aí para vocês, que vocês consigam passar esse período sem muito estresse para começar um ano bem. Com certeza vai ser melhor que esse ano de pandemia. Como mencionei anteriormente, ocasionalmente a gente faz esses webinars para trocar experiência com o pessoal, conversar mesmo, conhecer novas pessoas do mercado. Acompanha nossas redes sociais lá no LinkedIn, Datos, o nosso website também, a gente super convida vocês a conhecerem nosso website, a gente tem conteúdos, e-books, outros materiais, outros webinars também lá. E também a gente fica à disposição caso vocês queiram bater um papo sem compromisso com nossa equipe, tanto de especialistas contábeis quanto nossos consultores aí de soluções, para conhecer o produto, entender recomendações, simplesmente às vezes fazer um assessment para a gente já passar pelo menos uma dica mais aprofundada de pontos que vocês podem começar a trabalhar agora no processo atual de vocês, mesmo antes de pensar em automação de processos, e também para quem quiser conhecer a plataforma, a gente está super à disposição para se engajar numa conversa com vocês, pegar exemplos de arquivos de vocês e demonstrar como isso pode funcionar no seu processo atual. Muito obrigado pela participação e até a próxima. Deixar uns minutinhos aí para o Bruno Mariucci e Bruno Costa também se despedirem, pessoal. Fiquem à vontade, pessoal. Eu agradeço também a presença de todos. Muito obrigado, e como o Luiz mencionou, se for necessário aí, a gente vai bater um papo, enfim, a gente fica à disposição. Muito obrigado mesmo, uma boa noite para todo mundo. Também seguindo aqui, obrigado a todos, obrigado Luiz, obrigado Costa, né, por esse nosso bate-papo, obrigado a todo mundo que estava assistindo a gente, obrigado por todas as dúvidas e por todos os apontamentos que foram feitos, acho que eles foram fundamentais para a nossa conversa, e fico aqui à disposição de todos vocês, tá? Querendo conhecer a plataforma, querendo conversar mais sobre o processo, querendo só aquela dica de um pouquinho mais do que a gente falou, a gente está aqui sempre para ajudar, podem contar comigo, eu fico à disposição de todos vocês. Obrigado a todos e boa noite. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, boa noite para todos e até a próxima.